Meus queridos irmãos, é com prazer e grande satisfação mais uma vez estamos aqui, neste momento, agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, o que morreu por nossos pecados. E mais uma vez, professor Moab, estamos aqui juntos para mais uma lição. Hoje, a lição de número 7, professor Moab, cujo tema é a promessa que não pode ser revogada. Paz do Senhor, meus irmãos, professor Moab. A paz do Senhor, professor Otoniel e presbítero, né, de nossa igreja, muito feliz de estar mais uma vez com vocês. E hoje um tema muito importante, né, lição de número 7, e que o Senhor nos ajude, né, e que a gente possa cooperar, né, com o Senhor no entendimento da lei e a graça, né, um assunto que tem gerado muitas discussões, algumas pessoas têm bastante dúvidas sobre essa harmonia, então é importante demais esse momento, então aproveite. Se tiver alguma dúvida, deixa seu comentário, deixa seu like. Estamos aqui para fazer um trabalho em conjunto e crescermos, né, pastor Otoniel? Presbítero Otoniel, né? Isso. Na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Verdade. Lembrando que este trabalho, EBD em Síntese Podcast, é uma realização aqui da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Ela é presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva, e isso também é um trabalho do nosso Departamento de Educação Cristã, DENEC, que também é coordenado pelo nosso querido pastor Reinaldo Odilo, a quem nós enviamos aqui a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, como falamos aqui no início, nós estamos aqui nessa lição de número 7. Nós estamos caminhando, professor Moab, caminhando aqui na Epístola aos Gálatas, né? Já foi falado aqui sobre, desde a primeira lição aos Gálatas, falamos aqui sobre a carta aos Gálatas com relação à chamada liberdade cristã. Foi feita uma ampla informação de quem seriam os Gálatas, a região, na verdade, da igreja, as igrejas da Galácia, que seria, na verdade, a região que compreende toda aquela parte. Chegamos à conclusão aqui que tanto teólogos como arqueólogos entendem que é a parte sul da chamada região da Galácia onde Paulo direcionou sua carta, esta carta aqui que é importantíssima. Falamos também a respeito, foi falado também a respeito, é importante nós frisar mais uma vez que quando falamos aqui sobre a carta aos Gálatas, lembramos que provavelmente ela foi escrita antes do chamado Concílio de Jerusalém, né? Justamente porque Paulo não trata nessa carta sobre o Concílio de Jerusalém. Então, e o assunto também foi tratado lá, porém, como não, ele não trata sobre esse assunto, nós identificamos não só a nossa percepção, mas também a percepção da academia mesmo, e teólogos e arqueólogos também, eles entendem que, de fato, a carta foi escrita nesse período. Foi falado aqui, professor, na lição de número 2 sobre o falso evangelho, e aqui foi identificado justamente as comparações e a distinção do que seria falso evangelho, ou, como literalmente está no versículo de número 10, salvo engano, porque tem o versículo 6, versículo 7 e o versículo 10, Paulo vai tratar justamente sobre o outro evangelho. Entre os versículos 6 e 7, ele usa aquela expressão muito famosa, né, de heteros, que seria para identificar que esse evangelho era um evangelho diferente, o outro no sentido de totalmente oposto. E depois, lá no versículo de número 10, quando ele diz, versículo de número 8 em especial também, quando ele cita a respeito justamente do evangelho, do outro evangelho, outro termo ele vai utilizar para identificar esse evangelho que seria um evangelho diferente. Nessa lição aqui foi tratada justamente, nós estamos aqui com ela, e ele vai demonstrar justamente esse ponto principal. E por que isso é importante dizer? Porque nós estamos tratando aqui, o ponto de fundo dela tem uma questão histórica também relacionada aos próprios judeus que habitavam naquela região ali, e não só judeus, mas também a igreja gentílica. Então havia um conflito muito grande, e a carta de Paulo ela vai tratar justamente sobre isso. E nós não vamos prolongar porque já foi tratado, mas nós precisamos dizer que na lição 4 foi tratado aqui sobre o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos, a advertência contra o legalismo. Na lição 6 foi justificados pela fé em Jesus Cristo. A lição 7 agora é a promessa que não pode ser revogada. E professor Moab, o nosso comentarista da lição aí, ele no livro, no chamado livro de apoio, né? Ele diz algo interessante na introdução, porque quando ele vai tratar sobre a introdução desta lição agora, que nós vamos tratar, essa lição de número 7, que é a promessa que não pode ser revogada, ele vai dizer que no capítulo anterior nós vimos, na verdade, que Paulo mencionou ou menciona a força jurídica de um testamento como sendo superior à força da lei. Aí ele diz assim, neste capítulo nós vamos ver agora que o apóstolo se refere à importância da promessa em detrimento à lei.
E isso é importante dizer porque nós devemos justamente fazer esta comparação e demonstrar que o que o apóstolo Paulo estava tratando aqui, na verdade, ele não está opondo uma coisa à outra, mas está colocando, vamos chamar aqui de, como alguns dizem, os pingos nos is, né? Ele está colocando os pingos nos is, está colocando em ordem, está demonstrando o papel da lei. Aí aqui nessa lição aqui nós temos que entender o que seria lei, né? Definir lei, o professor vai definir lei, entender o que seria o pacto, né? Temos que observar tudo isso e ver o que seria a chamada de graça. Aqui entra a chamada promessa. Então isso é importante falar, porque nessa lição nós vamos tratar em três tópicos importantíssimos sobre esses assuntos de uma forma geral. E de início, professor, nós vamos citar aqui o tema mais uma vez, a promessa que não pode ser revogada. O texto principal é Gálatas, capítulo 3, versículo 26, que vai dizer: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Resumo da lição vai dizer: a promessa de, de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Aí a leitura bíblica em classe vai estar em Gálatas, capítulo 3, versículos 17 ao versículo número 24. E temos três objetivos, que é explicar o que o pacto de Deus era anterior à lei, e também compreender que a lei não invalida as promessas de Deus e apresentar os verdadeiros filhos de Deus, professor Moab. Aqui, de uma forma geral, nessa introdução, eu passo para você trazer suas considerações iniciais com relação ao tema principal de hoje, o que você destacaria. Eu gostaria chamando a atenção ao texto principal da lição. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, né? Então, para que a gente possa entender todas essas lições, né, todos esses conteúdos que estão sendo ministrados, é importante, em primeiro lugar, conhecer qual é a grande promessa, né, da Bíblia, qual é a grande promessa de Deus para o homem. A palavra de Deus, já no livro de Gênesis, aponta ou apresenta o grande problema do homem. E qual é o grande problema do homem? O pecado. Então, a partir do livro de Gênesis, nós podemos perceber que Deus ele está criando tudo perfeito, está criando o homem, colocando o homem nesse contexto, e o homem peca. E quando o homem peca, ele perde a comunhão com Deus, ele passa a ter uma vida distante de Deus. Mas a graça de Deus, que não é um assunto exclusivo do Novo Testamento, a graça de Deus está em toda a Bíblia Sagrada. A graça de Deus abre uma oportunidade para que esse homem possa voltar à presença de Deus. Então aí você começa a ler os textos bíblicos e perceber que Deus ele vai trazendo luz, clareando, né, o caminho da salvação. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, nós conhecemos uma parte desse projeto, uma parte desse projeto. E em Cristo, tudo se completa. Então, Cristo, ele é a grande conclusão, o grande desfecho desse mistério. Então, quando nós abordamos a lição de hoje, falando da lei, falando de Cristo, nós estamos vendo a lei como algo que antecede nesse processo a revelação de Cristo, e nós estamos vendo Cristo cumprindo toda a lei. Então não é de se estranhar, e pelo contrário, é algo que reforça o que nós estamos dizendo, quando o texto principal da lição é: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O que é que nós estamos entendendo na lição de hoje? Tudo aquilo que foi prometido, tudo que foi anunciado, tudo que foi apresentado no Antigo Testamento, tem como propósito de que eu, de que você, de que todos nós pudéssemos fazer parte dessa família, ser chamados filhos de Deus. Então, é importante nós entendermos a lição de hoje, isso nós estaremos conversando, para que a gente não veja a lei ou o Antigo Testamento como algo que se opõe à graça.
É importante que nós entendamos a lição de hoje, para que a gente perceba que toda a história, Deus utiliza da lei para demonstrar, para anunciar aquilo que seria revelado em Cristo Jesus. Professor Toniel. Justamente. Como você disse, de fato, nessa introdução, um professor no domingo, que aqui deve se atentar justamente para esses pontos principais de não achar que um é conflitante com o outro, né? Quando chamamos de graça, lei, geralmente caiu-se num adágio popular de que a lei em si, ela é ruim e veio justamente, e a graça de Deus substituiu e hoje não existe mais lei, é como se não existisse mais lei para cada um de nós, né? Não, mas não é assim. A gente tem que fazer aqui um justamente contraponto. Por isso que é importante entender o que significa a lei aqui, né? A lei nas Escrituras Sagradas, né? Lei aqui nesse texto de Paulo, quando ele trata justamente sobre essa questão da lei, ele está tratando, geralmente, ele fala sobre o que seria, o que nós chamamos aqui de Torá, ou então mesmo o próprio Pentateuco de uma forma geral, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ou também no Antigo Testamento havia leis específicas fora do próprio Pentateuco determinações, né, que seria ordens divinas, ou seja, aqui a gente tem que justamente fazer essa diferenciação, porque quando eu faço essa diferenciação aqui, eu vou distinguir esse pacto, né, do que seria também essas promessas. E com isso nós relacionamos aqui a lei, que seria a lei chamada aqui, no caso aqui, de filho do como seria no Antigo Testamento essa lei, né? Essa lei aplicada no Antigo Testamento e essa revelação para o Novo Testamento, porque nós sabemos que a lei foi dada, essa lei em si aqui, específica lei divina, foi dada ao povo de Israel, né? Inclusive, a nossa lição aqui vai tratar sobre esse assunto. Aí, ainda de uma forma introdutória, nós aqui é importante pontuar para que o professor no domingo ele também atende para isso, que quando estamos nessa sétima lição, aqui no texto bíblico em classe, ele vai trazer alguns pontos importantes, porque o assunto dessa carta aqui, na leitura bíblica em classe, vai estar Gálatas capítulo 3 versículo 17 em diante, né? Porém, ele começa no capítulo 3 versículo 15 e o assunto em si vai até o capítulo 4 versículo 7. O assunto geral aqui do que estamos tratando, ou seja, nas próximas lições, o assunto que começa aqui, ela vai continuar. Primeiro ponto. Segundo ponto, que deve ser entendido, né? Que quando nós tratamos do capítulo 3 aqui e o versículo de número 15, né? Que você tem isso, 15, ele inicia aqui no versículo 17, quando a leitura bíblica em classe vai dizer, mas digo isto. Esse ponto aqui, mas digo isto, essa forma de introduzir essa oração que se vem aqui, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, frise, mas digo isto. Quando ele diz aqui, mas digo isto, na verdade, meus irmãos, ouvintes, telespectadores, aqueles que nos acompanham, ele, na verdade, está fazendo aqui uma introdução, né? E fazendo referência ao que foi falado anteriormente, certo? Porque ele está desenvolvendo e fazendo a comparação do que ele vai justamente falar. Esse mais digo isto é em referência àquilo que foi dito no versículo número 15, certo? Mas digo isto, ou seja, digo isto o quê? O que se referiu ao versículo 15 em diante. A 15, 16, então, ou seja, ele está fazendo aquele contraponto porque no 16 ele faz uma quebra e ele volta aqui agora para o versículo 17, queridos. Aí, nesse texto bíblico em classe também pode ser trabalhado no domingo, professor, a identificação, como eu falei que começa no versículo 15 e vai para e vai em diante até o capítulo 4, mas aqui no capítulo de número 3 e o e vai até o versículo de número 24, também pode ser tratado o seguinte, informar que desde o versículo de número 15 e até o versículo de número 17, nós temos aqui isso, vamos chamar de quatro questões relacionadas a termos legais, né, jurídicos em si. Porque temos o termo testamento, temos o termo ratificar, que vai depender da tradução, né, que você tem, mas ratificar, que vai estar no versículo número 15 e 17, por exemplo, testamento, que o termo aqui a nossa lição vai tratar, e depois aqui nós vamos tratar também sobre o assunto. O termo aqui é diáteque, né? Esse diáteque, tanto no versículo de número 15 como no versículo 17, ele é citado por Paulo. E o interessante aqui, que depois vamos tratar sobre ele, é para demonstrar justamente o porquê dele é utilizado, né? Aí outro termo jurídico, professor Moab, é ratificar no versículo de número 15, ele está ratificando, demonstrando quando o apóstolo está tratando sobre essa questão relacionada à lei,
e a promessa. E o que seria essa promessa, né? A promessa aqui, aí nós vamos ver daqui a pouco, que e já vamos adiantando que quando tratamos desse tema, ele está fazendo referência ao que Deus revelou a Abraão, né? Em primeiro lugar, a Abraão. Porque ele vai fazer aqui uma comparação do que seria a lei dada ao povo de Israel no Antigo Testamento e essa revelação que foi dada a Paulo, informando a respeito de Cristo no Novo Testamento. Então, o professor ele tem que adentrar nesses temas e trazer o aluno para esse debate desses termos jurídicos que o apóstolo Paulo se utiliza, professor Moab, aqui nessa primeira introdução aqui. Quando eu falei, ele falou esse termo testamento, em algumas traduções vai ter aliança, certo? Diátea, que eu falei, é ratificar, que seria outro termo grego lá, que não vamos citar aqui, mas ratificar, nós temos aqui nos versículos que se seguem. Ali no versículo 15, no versículo de número 17, nós temos o versículo de número 20, quando ele fala sobre medianeiro. É um ponto importante a ser tratado também, certo? Porque quando ele trata tanto, professor, sobre nessa leitura bíblica em classe aqui, nós observamos o quê? Nós vamos observar o que vai desenvolver, na verdade, o que seria a comparação do Antigo Testamento com essa revelação do Novo Testamento aplicado a essa chamada promessa a Abraão, professor. Então, medianeiro é um termo que tem que ser utilizado aí muito, porque o que seria medianeiro aqui? Qual é a perspectiva? Então, o professor, ele vai trazer esse assunto, e aqui na lição ela trata sobre isso, muito claro mesmo, ele trata sobre isso. O termo medianeiro tem que ser frisado que ele é um hebraísmo. O que é o hebraísmo? O hebraísmo é um termo que seria, na verdade, não de cunho helênico, né, ou grego, ou seja, Paulo está escrevendo em grego, mas o termo não é grego, é um termo que ele se utiliza da língua dele, hebraica, ou seja, pode ser um aramaico também, e ele utiliza como nós chamamos aqui de transcrição do hebraico para o grego, e ele coloca aquelas formas que ele falava em hebraico na escrita como se fosse uma escrita grega também, né? A escrita grega, na verdade. Aí esse termo medianeiro ele aparece justamente para identificar o que seria esse hebraísmo. Esse hebraísmo, como eu disse, essa questão aí relacionada à língua hebraica, né? Que seria essa fórmula tal. O que seria isso, né? Quando ele utiliza esse termo, aí o professor também vai frisar que ele está querendo dizer que o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Ele faz referência à questão de Deus como único, certo? Que é aquele a quem você deve se dirigir. E também ele faz referência a quem era o medianeiro no Antigo Testamento, né? Para demonstrar que quem é superior é Deus, não Moisés, certo? Aqui ele está querendo fazer esse contraponto, entendeu? Então, nesse ponto, ele está trazendo uma fórmula que nós chamamos aqui de através da mão. O medianeiro aqui seria através da mão, ou seja, e eu vou fazer uma citação agora, que eu peguei aqui quando eu estava analisando esse assunto aqui. Eu observei que, inclusive, vai estar no. Quem tiver, é muito fácil o dicionário de Strong, ele é um dos mais acessíveis, inclusive tem na Bíblia palavra-chave. Você vai encontrar lá justamente esse termo que o medianeiro aqui, eu vou citar ele. O medianeiro seria aquele através das mãos, como eu citei, sem que ainda se tenha em mente o membro do corpo. Aí ele vai citar 1 Samuel 28:15. Aí vai dizer que Deus fala pelo ministério, aí pelas mãos. Ou seja, Deus estava se revelando através de um medianeiro, porque era Deus falando pelas mãos dos profetas, Deus falando pelas mãos daqueles que ele levantava, justamente para ser uma voz nesse momento, professor. Mais um ponto a especificar com relação a essa introdução, né, na leitura bíblica em classe? Isso, o que você acabou de comentar agora está alinhado com a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, né? Hum, Versículo 1, quando diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Então você percebe que no decorrer da história, Deus levanta homens, né, que inspirados por ele, vêm trazendo a mensagem. Essa mensagem vai sendo cada vez mais clara e em Cristo tudo se explica, né? Tudo que se anuncia em Cristo, nós temos a concretização. É isso que diz aqui. E nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. É muito importante essa lição, porque o apóstolo Paulo, nesse momento, e isso vocês já vêm é, entendendo por conta das lições anteriores, o apóstolo Paulo estava ajudando uma igreja que estava sendo
conflitada, né, está sendo confrontada com ideias de judeus que, embora estivesse no grupo, né, estivesse na igreja, mas ainda estavam entendendo que Cristo não era suficiente. E nesse entendimento que Cristo não era suficiente, uma das artimanhas era colocar defeitos no ministério de Paulo. Então, um dos argumentos era, olha, Paulo está pegando tudo que está sendo dito na lei, está anulando, né? Ele está Uhum. desfazendo. O Uhum. apóstolo Paulo não está sabendo interpretar a lei. Então, o apóstolo Paulo ajuda a igreja aos Gálatas para trazer justamente esse entendimento. Olha, tudo que foi escrito, tudo que foi dito, tudo que foi organizado para que vocês chegassem até esse momento. E que momento é esse? Estarem diante de Cristo. Então, quando nós temos esse entendimento e aprendemos dessa forma, é, é como se estivéssemos em uma sala escura e a luz fosse ficando cada vez mais forte, trazendo plena claridade. Quando nós olhamos aqui para a epístola aos Hebreus, nós percebemos exatamente o mesmo esforço, né? O escritor aos Hebreus apresentando a soberania de Cristo. E nesse momento ele também fala de Abraão, né? No capítulo 11, na epístola aos Uhum. Hebreus, quando Sim. o escritor fala de Abraão, ele diz o seguinte, ó, Hebreus capítulo 11, para que a gente não pense que Abraão tinha como preocupação apenas a terra, né? Uhum. É, o que algumas pessoas pensam, não, que Abraão, promessa da terra, nação, como se a visão de Abraão estivesse restrita à terra. Mas olha o que diz Isso. aqui no versículo, capítulo 11, versículo 8 e 9. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10 para concluir. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então você percebe que já no Antigo Testamento, já em Abraão, existia sim uma visão de uma realidade futura, né? Então, Uhum. a Cristo, ele completa toda essa obra e é tanto que ele diz, onde eu estiver, estejais vós também, que é a grande promessa. Justamente, né? Então, aqui a gente já vai concluir nesse ponto, entendendo que quando se trata de lei, lei aqui, isso tem que ficar bem claro, lei aqui significa com toda a clareza e revelação, vamos chamar assim, né? A revelação histórica no Monte Sinai, certo? Para Israel, lei aqui é isso, é a revelação histórica no Monte Sinai para Israel. Porque a partir de Israel, Deus constitui e levanta, né, uma nova nação. É assim que a promessa foi feita. Então, partindo desse ponto que essa nação tem uma identidade por causa da lei, né, dos Dez Mandamentos, em especial depois a chamada Torá, né, os cinco primeiros livros ali da lei também, né? Então, partindo desse ponto, aí a gente conclui, adianta, entrando aqui nesse ponto de número um aqui, já discutimos alguma coisa, mas como eu falei nesse tópico primeiro, o pacto de Deus, o pacto de Deus anterior à lei, então, deve ser frisado isso. Anterior à lei, porque a lei aqui significa o que Deus revelou lá no Monte Sinai, né? Aí, partindo disso agora, nós observamos que duas coisas que se fala desse tópico aqui, Moab, professor Moab, são justamente o significado de testamento, né? Ou aliança, aqui. Um ponto importante que deve ser entendido, que o autor da lição, inclusive, ele cita aqui dois termos gregos para identificar o que seria testamento ou aliança. Aí lembrando, o termo aliança é mais contundente aqui, certo? Porque Paulo utiliza de linguagem jurídica. Isto é, o termo testamento, aliança não. O termo aliança não é o melhor termo para cá, é o termo testamento, certo? Repetindo, testamento. Por quê? Porque esse diatseke, esse termo grego aqui, ele vai justamente informar, e como diz na própria lição, colocar por, ou seja, traz a ideia de um acordo em que as partes são desiguais.
Isso significa dizer o quê? Que se Deus é superior, né? Nós somos a parte inferior e mais fraca nessa situação, mas Deus nos dá este testamento, né? Ou seja, ele está atestando essa situação. Aí isso tem que ser também frisado, explicado, para que não esteja, não tenha dúvida, professor, com relação a esses dois pontos, professor. Queria destacar aqui o ponto 3 do Hum, primeiro tópico ainda, professor. A sim, lei existe por causa das transgressões. Nesse pacto, né, como já foi apresentado aqui, Deus e os homens, fica clara a transgressão, né, do homem por conta da lei. Quando Deus apresenta, e como já foi dito aqui no Monte Sinai, a lei, ninguém hum, conseguia cumprir essa lei. Mas ninguém conseguia cumprir não porque a lei era mal, é porque o pecado no homem impossibilita-o de obedecer à lei de Deus. É impossível alguém, né, escravo do pecado, estar de acordo no sentido de em procedimento em vida com a lei de Deus. E a lei traz à tona isso, traz isso, deixa isso visível. É tanto que uhum, pela lei não houve ninguém justificado pelas obras, pelas próprias isso, obras da lei, né? É tanto que nós vamos aprender que nós somos justificados pelas obras, mas pelas obras de Cristo. Cristo ele cumpre a lei e por meio das obras de Cristo nós somos justificados. Mas a lei ela demonstra que nós, sem as obras de Cristo em nós somos pecadores, nós não conseguimos, mesmo a lei sendo boa, mesmo a lei estando entre nós, para que para que esse pacto seja demonstrado do nosso lado, para que a nossa obediência seja demonstrada. Mas a gente não consegue, né? Nós não conseguimos cumprir. uhum, E nesse jus- contexto da lei, existem os sacrifícios, que os uhum, sacrifícios também não resolviam o problema. É tanto que o escritor aos Hebreus ele diz: se os sacrifícios resolvessem o problema, você faria só um sacrifício e o problema estava resolvido. Mas todos os anos estavam se sacrificando. Então a lei estava lá, a palavra estava lá, mas não havia ninguém que cumprisse, que demonstrasse em si uma vida pura, né, em conformidade com a lei de Deus. justamente. Então, a lei aqui, e entrando nessa questão do testamento também, tem a ver por causa da aliança, né? E a aliança aqui não seria, em princípio, o termo melhor colocado, porque testamento seria melhor colocado pelo fato de que nós estamos sendo, estamos tendo a revelação, né? Revelação de Deus através do apóstolo Paulo, que há um testamento, ou seja, há um testador e um testamento. Por isso que, como eu disse, é um termo técnico, jurídico, né? Inclusive, existe um comentarista que vai dizer que aqui, na verdade, expressamente um âmbito humano ele se utiliza desses termos aqui, testamento, porque ele está falando da lei, que é algo que se relaciona à lei em si, né? Relaciona-se com o homem. Depois ele vai apontar para o ser humano que, mesmo não tendo lei, ele cumpre coisas da lei, lá aos Romanos, Paulo vai citar isso aí. Isso vai justamente demonstrar que quando tratamos de mandamentos e quando tratamos de nossa relação com Deus, a lei escrita é apenas, professor, uma forma de designar como seria a vontade de Deus ali. Não para condenar, mas para mostrar a natureza caída e o pecado ao homem. O ponto principal é esse. Aí, outra coisa importante que devemos citar aqui, porque ele faz a citação dizendo que a lei, 430 anos, né? Depois, mas ela não vai invalidar a promessa, pelo fato de que uma coisa tem a ver com a outra. E eu cito aqui, professor, Adolf Paul, um teólogo renomado alemão, ele vai citar na sua obra sobre Lucas, ele comentando, ele vai dizer assim: a lei não foi dada para o fim da vida. Aí ele vai citar Romanos capítulo 7, versículo número 10 e Atos 7, 38. Aí diz assim: portanto, Jesus é o cumprimento, não o fim da lei. Gálatas 5, 4 e Romanos 13 e 10. Ou seja, Jesus, ele vai ser o quê? O cumprimento, não o fim da lei. Se Jesus vai ser o cumprimento, não o fim da lei, aquele texto de Colossenses, capítulo número 2, né? A partir do versículo número 15, que Paulo vai dizer que ele crava na cruz a dívida que é contra nós, né, suas ordenanças, porque as coisas da lei são sombras, na verdade, né? De coisas futuras.
mas o corpo é de Cristo, ele está demonstrando que o que se tinha na lei apontava sombra, a sombra faz refletir o que é original, que seria o corpo. Então, essa sombra que apontava para quem? Cristo. Ou seja, aqui o ponto principal é esse, para não fugir um pouco assim mas tem a ver, né, com o assunto em si, mas é importante citar esse texto de Paulo, porque Paulo também está tratando com situações que também têm envolvimento judaico no meio. Aqui é justamente essas questões judaicas, dos judaizantes, que, pelo fato de serem também pessoas zelosas, vamos chamar assim, né, mas só que com entendimento diverso do que seria realmente a vontade de Deus para eles, professor. Exatamente. É tanto que quando você observa o tópico um dessa lição e o tópico 2, eles vão trazendo você em uma jornada. Veja que no subtópico 3 do primeiro tópico está dizendo assim: a lei existe por causa das transgressões. Quando você vai para o tópico 2, no subtópico 2 diz: tudo está debaixo do pecado. Quando nós encontramos Cristo nesse cumprimento, como já foi dito aqui, Cristo diz: olha, eu não vim condenar o mundo. E por que ele não veio condenar o mundo? Porque o mundo já estava condenado. Então ele não veio condenar, mas ele veio tornar possível que o condenado fosse salvo. E para que o condenado fosse salvo, ele precisaria do perdão. E para que o condenado fosse salvo, ele precisaria cumprir as obras da lei. Então, quando nós, pela fé, nos abraçamos a Cristo, nos apegamos a Cristo, depositamos nossa confiança em Cristo, nós estamos confessando e assumindo que tudo o que eu deveria fazer para a minha salvação, Cristo fez. E é Isso. É, interessante que quando foi apontado aqui que a cédula contra nós foi cravada, essa cédula não é a lei. Essa cédula era a condenação, né, a isso. sentença que estava sobre a minha vida. Então, tudo que vinha ao meu encontro como uma acusação não me atinge mais. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Né? É tanto que o apóstolo diz assim: se morrermos com ele também viveremos. A morte de Cristo, a obra de Cristo, faz com que nós possamos entrar com ousadia, como diz lá em Hebreus, e entrar ao santo dos santos. Mas por conta de quem? Por conta do sacrifício de Cristo Jesus. E esse sacrifício é que faz cumprir a lei, porque as questões cerimoniais e os propósitos cerimoniais e relacionados à lei do Antigo Testamento, elas são cumpridas em Cristo. Por isso que nós não precisamos mais sacrificar ovelhas, não, porque em Cristo, 1 Coríntios 5:7, né? Cristo é nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo, quando faz esse adendo aí, parece que ele já estava interligado aqui com os Gálatas, que ele vai dizer que a lei é como um aio, a lição vai dizer, ou seja, ela conduz, é como um ensinador, um pedagogo, alguém que cria alguém e instrui para ser conforme de fato ele deveria ser pelo seu pai, que contrata alguém específico. Aí João capítulo 1, versículo 17 vai dizer, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, olha aí, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, por causa da complementação que se tem um ao outro. Aí, professor, para encerrarmos, nós estamos aqui tratando também de uma forma pormenorizada, e o professor também vai tratar sobre o que seriam os verdadeiros filhos de Deus aqui, né? Então, ser filho de Deus, na verdade, é uma relação e, na verdade, um estado e um status também do relacionamento do que seria entre eu e Deus o Pai e Jesus Cristo, o Espírito Santo, o ser humano em si, né? Esse relacionamento, ele se dá a partir de quê? Do novo nascimento, né? Que se deu, que falamos anteriormente, a lei apontou para o pecado apontou para quem? Para a desgraça do homem, o Salvador Jesus. Logo, como eu estou em Cristo, eu me torno filho de Deus por adoção. É isso que o nosso terceiro tópico vai trazer, essa ideia de filho de Deus pela fé em Jesus, professor. Exatamente. É tanto que quando nós começamos a falar, nós iniciamos por Gênesis, né? Que mostra a queda. E naquele momento já recebemos a promessa de Isso. Cristo, né? E quando nós falamos de filhos de Deus, esse filho de Deus aqui atende a todas as nações, todos os países, todos os povos, todos aqueles que olharam para Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, a partir de Cristo, já não tem mais essa distinção de grego, de gentil. Quem
entrega sua vida a Cristo, está salvo em Cristo Jesus, e esse é o grande desfecho, o grande prêmio daquele que entregar sua vida a Cristo. Então, hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. E o interessante nessa questão é que nós somos filhos de Deus porque Deus quis que fôssemos filhos dele. É tanto que a Bíblia diz: não nasceram da carne, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Quando Jesus fala do novo nascimento, novo significa nascer do alto, né? Nasceu de cima, né? Deus nos gerou de novo. Então, esse Filho de Deus não é obra humana, esse Filho de Deus não é uma construção, uma ideia, não. Esse é uma obra que o Espírito de Deus faz na vida de uma pessoa, uma obra sobrenatural, uma obra que me coloca numa situação totalmente diferente da que a gente vivia antes. É tanto que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A mente agora é a mente de Cristo. O desejo Graças a agora é o Deus. desejo de agradar a Cristo, né? Cometemos falhas, cometemos, erramos, né? Mas isso como um deslize, não como algo que faz parte do nosso dia a dia. Nós lutamos contra, erramos, mas lutamos contra a nossa natureza. Graças a Deus. E aqui eu concluo justamente fazendo um contraponto aqui na lição, que na, do tópico 2 e subtópico ainda 2 e corroborando aqui com o capítulo, o tópico 3, né? E aí eu trago uma perspectiva mais prática agora, para fazer uma aplicação na classe, o professor faça isso, porque quando nós tratamos aqui que tudo está debaixo do pecado, aí ele pode trazer as questões relacionadas às heresias que há, né? Os enfrentamentos que temos aqui sobre o universalismo, por exemplo, as ideias de salvação nas várias religiões, o que seria, como seria, e que geralmente elas têm a ideia de salvação fora de Cristo, né? Universalismo, todo mundo vai ser salvo. Então, ou seja, deve combater e demonstrar essas questões e façam pesquisa sobre como a salvação é vista nas religiões, até mesmo nas matrizes chamadas de evangélicas, porque nós temos no protestantismo aqui as formas de entender a salvação, a mecânica da salvação. Nós temos aqui o pessoal arminiano, nós temos os wesleyano arminiano, nós temos aqui calvinista, nós temos aqui vários grupos. É importante trabalhar para demonstrar que o pecado faz com que o ser humano afaste de Deus, mas essa condenação, ela em Cristo, que suportou a condenação por nossos pecados, aí devemos entender como é que em Cristo foi suportado esse pecado e como é que a justiça do Senhor é imputada a nós, né? Aí agora, todos serão salvos de uma vez só? Ou todos precisarão crer em Jesus, inclusive judeus? Aí quando entramos nesse ponto 3, professor, e aqui a gente encerramos porque já estamos na hora, no subtópico 2 vai dizer que vai citar o versículo de Galatas 3:28, não há macho nem grego nem fêmea. Aí aqui o professor traga para o dia atual, porque hoje nós temos uma história de teologia inclusiva, professor Moab. Pudéssemos falar, a gente não temos esse tempo, mas aqui eu trago à tona para ele ser trabalhado na classe. Teologia inclusiva usa esse texto, os teólogos, entre aspas, da teologia inclusiva usam esse texto para justamente ir contra a ideia do que Deus originalmente nos criou como macho e fêmea, ou seja, aí mudam a questão do sexo para gênero, né? E aí eles utilizam esse texto aqui justamente para combater a ortodoxia cristã. Aí o professor traga, aplique na classe e demonstre que o Senhor nos fez individualmente e também diferentes. Amém, professor Moab? Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe também aqueles que nos assistem, nos ouvem. Não deixe seu like aí, não deixe, né, de Participe. compartilhar também. Participe, paz do Senhor, professor. A paz do Senhor. Graças a Deus. Amém. Como sempre dizemos, te damos graças, Senhor, no nome de Jesus. Amém.